Vou pedir a ajuda de vocês, a colaboração. A palestra a gente tenta sempre iniciar no horário do livrinho, porque nós temos convidados externos e a gente precisa respeitar o horário, porque senão a gente não consegue preparar de uma palestra para outra, tá bom? Então, hoje ainda, falando da agenda do dia, nós teremos às 11 horas o Marcelo Nakagawa. Ele é um professor hoje do INSPER e também atende vários seminários nacionais e internacionais de inovação. Hoje ele é uma referência no Brasil, então vale muito a pena conhecer o Marcelo e o conteúdo. À tarde vai ter um painel com as startups, a Quinto Andar, Nuveu, Neurologic, Homeland e TrackSale. Também são, inclusive, algumas delas fazem parte de uma parceria junto com a Cirela, então é legal vocês virem conhecer. Lembrando que hoje, para os convidados, nós temos transmissão simultânea, em média, ontem nós tivemos 455 pessoas conectadas do Brasil inteiro, então agradeço também todo mundo das outras regionais que estão participando. Para começar o nosso painel de executivos, eu vou convidar aqui, que vai me ajudar, na verdade vai conduzir o painel, o Celso, diretor de RH da Cirela. O Cunha, Negócios Minha Casa Minha Vida. Eduardo Leite, diretor de corporação, Cirela. Piero, diretor de terrenos. Juliano, diretor financeiro. Oliver, diretor de suprimentos. Guilherme Savaia, e-business Cirela. E Pedro Daltro, CEO da CCP. Obrigado, Everton. Bom dia a todos, pessoal. O pessoal está meio desanimado, né? Mas vamos tentar animar eles um pouquinho aqui, pessoal. Bom, a ideia aqui hoje é um bate-papo, tá? Nada tão estruturado, que a gente quer provocar um pouco também vocês, para que vocês ajudem esse time aqui a colaborar com informações e com conteúdo, para que essa troca seja bastante intensa. Nós vamos aproveitar e partir de algumas perguntas que vocês mesmos mandaram para o grupo. Então, tem aqui algumas perguntas que já foram elaboradas, eu já compartilhei com o time, para que a gente comece uma discussão, mas elas não terminam aqui. Ao final dessas perguntas, ou até no meio delas, se alguém quiser pedir a palavra, complementar ou fazer outra pergunta a respeito do tema que estará no momento sendo discutido, fiquem à vontade, ok? Então, pessoal, obrigado a todos pela participação aí, pelo tempo. A gente sabe que é bastante corrido. E antes de mais nada, eu acho que nem todos aqui conhecem a nós, né? As pessoas são novas empresas, enfim, bastante gente chegou, enfim, eu mesmo voltei, então eu acho que é bacana a gente falar um minutinho só, cada um, quem nós somos, para que o público possa interagir melhor conosco, ok? Então, meu nome é Celso, estou na área de recursos humanos, vou fazer 16 anos de empresa. Eu comecei na área de RH, migrei para a Living por 2 anos. Depois da Living, eu fui para o norte, na região, fiquei em São Luís, Belém e Fortaleza, com a parte administrativa financeira durante 4 anos e recentemente retornei à área corporativa de recursos humanos. Ainda tenho um pé lá no norte, mas de qualquer forma, eu toco a regional ainda, mas estou aqui com vocês em São Paulo também. Vou passar aqui para o Cunha e para os demais se apresentarem, para facilitar. Obrigado, pessoal. Colaborem, hein? Bom dia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cunha. Eu estou na companhia há 11 anos. Entrei no Rio, na RJZ Cirela, em 2006. Fiz a área de engenharia no começo da minha carreira aqui na companhia. Fui da área de qualidade, depois da área de projetos. Em 2014, o Edu me convidou para lá no ITM. Depois fui para o Rio, cuidar do comercial da Living do Rio. Fiquei 4 anos lá cuidando de toda a área comercial. Na época a gente tinha a Selling, que era uma empresa de vendas da Living, com 140 corretores, ela ainda existe. Está lá. Fiquei lá 4 anos e voltei para o e-business. Então faz 4 anos que eu estou nessa função de gerenciar toda a parte online da nossa empresa. E
abaixo do comercial, porque a gente tem esse drive muito forte de trazer clientes para os corretores trabalharem. A gente gera 500 clientes novos por dia no Brasil inteiro. Essa área tem escopo Brasil. Mas também tem uma outra responsabilidade de tornar a nossa empresa cada vez mais digital e melhorar a experiência do cliente no mundo digital. E isso faz 4 anos que eu estou cuidando. Bom, acho que a maioria não me conhece. Eu sou o Pedro, baiano. Estou há 2 anos e 2 meses na CCP, torcedor do Bahia desde 1931. Feliz, né, Paulo? Futuro presidente do Bahia, que é o meu sonho. Vou ter mais um tempinho de CCP aí até voltar para Salvador e disputar a presidência do Bahia. Acho que eu sou mais velho aqui, já são 22, 23 anos de carreira. Metade dela trabalhando em banco, primeira metade, e a segunda metade, e aí fazendo diversas coisas, mas muito no segmento de dívida e renda fixa. E aí eu resolvi mudar para o segmento de real estate e renda, que, acredite ou não, tem diversas similaridades com o que eu fazia ano passado. Eu estou fazendo isso já há uns 11 anos. Pessoal, obrigado. Eu vou pedir outro microfone aqui para facilitar. Aqui? Tá aqui já. Para facilitar aqui perguntas e respostas. E é o que eu falei. Algumas perguntas já são direcionadas para algumas áreas, mas quem puder contribuir, acho que é sempre bem-vindo. Principalmente o Pedro, né? Tem algumas perguntas direcionadas à CCP, Pedro, mas eu acho que são os nossos mercados, o mesmo mercado. Eu acho que é importante também, se você puder colaborar com alguma outra visão, é sempre muito positivo. Então, como as coisas começam em terrenos, vou provocar o Piero antes, Pedro. Tem uma pergunta aqui que foi encaminhada para nós, que é: qual a estratégia adotada na compra de novos terrenos? Tá? A estratégia agora ou em geral, conceitual? Eu acho que você pode falar um pouquinho do conceito e como é que está hoje no nosso mercado. Tá bom. Assim, a compra do terreno, né, o início do negócio ou do empreendimento, naturalmente leva em consideração uma série de fatores que passam por fatores financeiros, passam por fatores de demanda habitacional ou crescente ou decrescente, e passam por fatores de legislação também, que são muito importantes. Então, para se traçar o cenário ou a estratégia que a gente vai iniciar o ano, ou iniciar um período, a gente leva em consideração esses fatores e aí acaba colocando todos eles aí numa balança. Assim. A gente tem a decisão de terrenos não é tão binária, é uma decisão, claro, a decisão empresarial e especialmente de terrenos, que é a aquisição e o início de um novo negócio, leva em consideração 1 milhão de fatores. Mas acho que o principal deles, assim, se a gente conseguisse separar a captação ou a prospecção de terrenos, são os segmentos que a gente vai atuar versus a localização que a gente vai buscar para isso. Todo mundo sabe aqui que para a escolha de um apartamento, existe uma sequência de escolhas ou critérios que o proprietário escolhe. E todo mundo sabe, quem está no mercado sabe que o primeiro critério é a localização, né? O segundo critério também é a localização, o terceiro é a localização, e o quarto ele vai começar a pensar em planta ou em programa, em outras coisas, né? Não são menos importantes, naturalmente, mas localização é muito importante. Mas, enfim, como definir uma estratégia colocando econômico, legislação e demanda no bolso? É impossível responder uma pergunta, mas não é impossível responder uma frase. Mas, assim, a gente leva em consideração, acho que concorrência, a gente leva em consideração demanda, a gente tenta fazer de uma forma, às vezes, bem analítica, com pesquisas que indicam para a gente para onde está indo aí a procura de novas moradias, ou até mesmo a gente avalia questões de demanda, de déficit habitacional, como por exemplo, na Minha Casa Minha Vida. Por algum lapso, que não é exatamente um lapso, mas a gente sabe que existe uma demanda enorme por moradia,
não tiver crédito, não consegue comprar. Então, é um segmento que é basicamente fundamentado em empréstimo de banco para o morador, ou linha de crédito ou subsídio. E a gente viu que o cenário econômico, aí com Caixa Econômica, com programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, acabou favorecendo este segmento e criando condições para quem quisesse comprar, com subsídio ou com taxa baixa. Vendo esta frente, desenvolvendo tecnologia de construção, sabendo aqui que a nossa engenharia hoje performa de forma que consegue produzir, ter custo de obra para fazer um apartamento que encaixe na conta, que seja viável para esse tipo de cliente, né? E analisando aí oportunidades de terreno de mercado, a gente conseguiu chegar à conclusão de que este era um segmento que a gente devesse atuar, sentir um pouco de solidez aí no sistema financeiro para seguir nele. E aí começou a definir uma estratégia para vamos nesse segmento. Acho que o primeiro ponto foi esse, vamos nesse segmento, e o segundo, que tipo de negócio a gente vai buscar. E aí tem uma série de fatores, como comprar o terreno, se é permuta ou é dinheiro, como investir, que tamanho de empreendimento, e aí vai se definindo a estratégia de como atuar nesse segmento. Isso é um exemplo de como aconteceu aí Minha Casa Minha Vida. O outro segmento que para nós a gente acabou sendo muito feliz, e aí também tem um grande crédito da engenharia, foi a Living, a própria Living, não a Living original, que era a Living Indústria, mas a Living que atingiu um outro segmento que quase ninguém consegue atingir, que é o segmento de classe média mesmo. E o grande segredo dela é você poder fazer um apartamento com um programa justo, com um acabamento justo, conseguir produzir isso em termos de custo de obra, ter uma tecnologia, uma engenharia eficiente para fazer, e conseguir limitar o preço no bolso desse cara, no bolso do cara que não é um cara de classe mais baixa, na Casa Minha Vida, também não é um cara de muita poupança, um cara que tem muito dinheiro, um cara que está mais no começo da vida, ou até que está até fazendo um upgrade, mas de uma classe média mesmo, que não tem acesso a isso por valor, por ticket de apartamento. E aí a Living conseguiu ter muito sucesso nisso. Então isso permitiu também para a gente uma outra estratégia em terrenos, que foi pegar os terrenos que até então o mercado enxergava como terrenos de Cirela, terrenos até um pouco mais caros, que com uma solução, basicamente produto, tecnologia e engenharia, viabilizar esses terrenos para um padrão mais classe média. E aí abriu uma frente de mercado gigantesca, que ninguém conseguiu operar, que ninguém consegue operar na verdade ainda. A Living faz hoje um tipo de produto que tem poucos concorrentes para competir em igualdade. Geralmente são mais caros ou tem um programa muito inferior de qualidade de projeto. E aí a estratégia de definição de um outro segmento também, por exemplo, de alto padrão, apesar de a gente querer buscar e tentar de todas as formas aí conseguir novos empreendimentos de alto padrão, a gente vive uma dificuldade gigante, porque apesar da cidade ser totalmente não, mas só 35%, 40% verticalizada, nestes bairros bons que cabem alto padrão, não existem mais terrenos disponíveis. Então, ou você inventa um terreno com muito conceito, ou você paga os olhos da cara num terreno que acaba, na verdade, inviabilizando de se fazer o alto padrão. E aí tem algumas estratégias, uma que a gente vê bastante com uma certa admiração / inveja é o Cidade Jardim, né? É um terreno que teve uma visão de alto padrão. Esse terreno ficou parado no mercado 15 anos, 10 anos. E todo mundo via ele como um condomínio de casa, ou tem uma favela atrás e tal. E alguém teve uma visão lá que colocou o shopping dos mais luxuosos de São Paulo e torres em cima que hoje custam 20, 25 mil por metro, né? Naquele volume, que também é um absurdo. Outra invenção, por exemplo, é o seridó de luxo, né? Óbvio que a rua Seridó, o lugar dele era um lugar de muito luxo, mas ele era totalmente inviável como preço de terreno. Ele era inclusive uma subestação da Eletropaulo. E aí se inventou lá alguma coisa, uma solução para criar um empreendimento de luxo. Então, assim, acho que a estratégia ou como definir a compra de terreno, a gente primeiro faz um estudo de mercado, faz um estudo de o quanto a gente está pronto para
para atuar neste mercado em termos de engenharia ou até em termos financeiros, né? Como esse cliente vai se financiar. E aí você sai à procura de terrenos para esse segmento, para o segmento que você definiu. Acho que em linhas gerais é mais ou menos isso como a gente tenta se organizar a cada início de ciclo. Não digo nem a cada início de ano, a cada início de ciclo. Por exemplo, a gente está num ciclo desde 2015, que não é um ciclo de retomada forte, mas a gente começou a ver indícios em 2015 de que a economia de alguma forma ia se estabilizar. E aí você tem uma convergência aí de alguns pontos que são importantes. Assim. Mercado de terrenos, o vendedor de terreno há um bom tempo sem grandes ofertas, muito diferente do que aconteceu no boom, que ele tomava oferta todo dia, né? Então ele passou de 2013, 14, 15, sem receber uma proposta no terreno dele. A gente vê indícios de melhora na economia, ou pelo menos de um pouco de estabilidade econômica e política até. E aí existe aí então um momento de oportunidade para a gente tentar fazer, nos segmentos que a gente definiu mais seguros, os melhores negócios possíveis. Então, a gente está no meio desse ciclo, falando agora um pouco de estratégia do momento, a gente está no momento que o ciclo permite a gente buscar negócios aí que até então não vinham sendo muito procurados, e aí conseguir fazer nesses terrenos bons negócios, planejando aí uma boa safra, ou uma nova boa safra de terrenos, entre aspas, bem comprados. Uma dificuldade que eu acho importante dizer que a gente está vivendo agora é que São Paulo está passando por uma transformação do plano diretor, que foi aprovado, regulamentado em 14, né? Foi aprovado em 12, mas regulamentado em 14, que traz para a gente enormes desafios, porque o plano diretor, de certa forma, onde ele incentiva que se construa, ele restringe essa construção. E o que acaba acontecendo nessas regiões específicas, que são mais ou menos de 4 a 6% da área construída, ou da área de superfície construída em São Paulo, ele restringe muito o uso ou o que você pode fazer nessas áreas. Então, o plano diretor, não sei se conscientemente quem desenvolveu o plano diretor, mas de certa forma ele torna todos os empreendimentos e produtos nestas regiões meio que iguais, porque ele te restringe vaga, te restringe tamanho, te restringe diversos fatores ou características do projeto que acabam te limitando. E aí tem um novo desafio que a gente vem tentando terreno a terreno superar, que é como tornar estas regiões que são feitas para serem iguais, como torná-las diferentes. E aí ter diferencial de produto, ter diferencial de projeto, apostar bastante em conceito e fazer uma coisa que nos diferencie de mercado. Então a gente está, na parte de legislação, no meio também de uma evolução ou de uma consolidação que realmente a gente vai fazer de aposta nesse mercado. Legal, Pedro, acho que está bem esclarecedor aí o time. Eu queria passar a bola aí para o Edu, para continuar falando um pouquinho a respeito do tema. Então, são esses terrenos chegam, entram na nossa casa, a gente avalia. Como é que está essa estratégia na parte de produto, do mix? Como é que essas coisas acontecem? Tem gancho para colocar para o Pedro falar um pouco dessa parte de terrenos e do mix de produto na sequência. Como o Pedro falou, basicamente de terrenos nasce um plano. Quer dizer, o terreno é comprado com um plano. O contrato já prevê uma determinada tipologia, a gente às vezes altera, mas basicamente é um plano muito bem construído a partir de terrenos. O que a gente tem vivido como empresa, até decorrente dessa época que passamos de uma super oferta, seja desde o Minha Casa Minha Vida Gourmet, e a Living, né, assim, tem um número, até chequei aqui com o Felipe, o custo de obra do Living Magic é quase o preço de obra da Minha Casa Minha Vida. Se eu não me engano, 2.357 é o custo de obra com taxa do Living Magic, é um negócio inacreditável. Então isso permite com que a gente possa comprar melhores terrenos, ter bons negócios. O Wish, foram 2 sucessos, o Wish João Dias, o Wish Lapa. Então assim, Celso, diferenciação de produto, qualidade na
preocupação com o cliente, com a satisfação dele, isso é vitória, certo? Então, essa é a nossa estratégia. Legal, Edu, obrigado. Vamos passar para o Pedro, para ele falar um pouquinho para a gente aí a respeito do tema da CCP. Celso, a gente tem uma estratégia um pouco diferente, porque o negócio nosso é, tirando o fato que usa ferro, cimento e tijolo, é completamente diferente do que a Cyrela faz, inclusive do ponto de vista de capital. Então, hoje a gente enfrenta um mercado que está melhorando, 2017 está bem melhor, mas que ainda existe um excesso de capacidade. Então, não faz muito sentido, em nenhum dos 3 segmentos que a gente atua, você botar nova capacidade. O ciclo é muito longo, é um ciclo de 5 a 7 anos para você ver a primeira receita, primeiro caixa, vai. E hoje faz mais sentido você comprar pronto. Você compra mais barato do que seria desenvolver. Então a gente está gastando zero do nosso tempo em buscar terrenos e a gente está gastando bastante tempo em buscar prédios prontos. Não vai sair do nosso jeito, não vai sair a nossa cara. Em compensação, dá para surfar no ciclo de uma forma muito mais eficiente e correr muito menos risco. Então, quando você olha o risco, o retorno, muito melhor comprar pronto do que construir. Então, nesses 2 anos e pouco aqui que eu estou na CCP, a gente meio que abandonou qualquer busca de projetos greenfield, ou seja, de começar do zero, e temos gasto, principalmente depois de agosto desse ano, em que a gente conseguiu levantar $400 milhões para investir em edifícios existentes. Então a gente vai gastar aí nos próximos 2, 3 anos comprando pronto ao invés de construindo. Bacana. O Cunha quer falar um pouquinho da parte do Minha Casa Minha Vida, já que tem uma pergunta aqui, ó. A pergunta é bem genérica. Como vamos tratar dos novos empreendimentos que vão se encaixar no programa Minha Casa Minha Vida? Uma coisa mais específica, mais um pouco do que o time já vem falando aqui. O Pedro já começou a comentar sobre a estratégia de terreno, né? Na verdade, desde o começo do segundo semestre do ano passado, né? A gente começou a prospectar terrenos voltados para esse segmento. Hoje a gente tem aí em carteira 8 projetos já comprados, né? 6 comprados e 2 herdados, né? Herdados do portfólio da Livre. A gente está, sim, tratamos do mesmo carinho. A gente está, na verdade, agora numa estratégia de criar uma nova marca, né? A gente vai ter uma marca específica para esse segmento, né? Como o Edu comentou e o Pedro também. A Living, ao longo da sua história, se reposicionou, né? Em 2012 começou esse trabalho e aí em 2014 ela se reposicionou como uma nova plataforma de marca, ocupando aí já uma posição de classe média, e aí a gente percebeu que para atuar nesse segmento a gente precisava criar uma marca que falasse muito mais com esse público que foi o público de origem da Living, né? Então a gente está exatamente nesse momento agora fazendo esse trabalho de branding para criar essa nova marca. Estamos fortes na estratégia aí de aquisição de novos terrenos. É um processo, né, todo começo de ciclo de uma nova operação é um processo de bastante ansiedade, está todo mundo louco para ver o primeiro lançamento, né? Eu não durmo já há alguns meses. Aliás, essa pergunta todo mundo faz. Quando vai ser esse primeiro lançamento? Ontem estava numa reunião com um proprietário de terreno e perguntou, e aí, como tá? Eu disse, olha, só falta você me perguntar quando lança, porque todo mundo na empresa me pergunta e me faz essa pergunta. Hoje no elevador, ele junto, a primeira coisa que ele perguntou, isso. quando vai lançar? Exato. Todo mundo. Essa pergunta eu ouço pelo menos 5 vezes ao dia. Mas você já tem a resposta? Tenho. Dá para falar para o pessoal aí? Se Deus quiser, em 2018, se tem por habitação, a gente está falando de imóveis na casa dos entre 150 mil até 220, mais ou menos onde a gente vai operar.
para esse segmento. Sempre, e pegando aqui o gancho do Edu, né, a brincadeira do Minha Casa Minha Vida Gourmet, na verdade, como filosofia, né, da própria companhia, é buscando em cada segmento o que de fato é aspiracional para aquele público, né? As pessoas, por mais restrição que o seu bolso tenha, elas sempre querem e desejam né, adquirir bens que façam com que eles se sintam cada vez melhor, né? Então, acho que essa é a nossa filosofia, não importa o segmento, né, desde lógico, com suas restrições de bolso, sem dúvida nenhuma, mas com essa característica, essa filosofia de entregar algo que realmente surpreenda, principalmente, né, na questão de você entregar aquilo que de fato você promete. A gente sempre brinca que a satisfação do cliente está em atender aquilo que ele espera, né? Se você gera uma expectativa e atende essa expectativa, sem dúvida nenhuma você vai conseguir a satisfação dos clientes. Acho que essa é a filosofia da companhia e a gente vai trazer essa filosofia para esse segmento também. Bacana. A boa notícia que ele falou é que, não quis dizer aqui, mas que assim que sair o primeiro vai ser um atrás do outro. Então a gente fica mais feliz com isso. Juliano, o pessoal comentou aqui um pouco, né, o Edu comentou, falou um pouco a respeito dos nossos percentuais, de como é que estão aí as nossas pesquisas, Living melhorou, etc, etc. E tem uma pergunta direcionada para esse tema. A gente tem trabalhado muito forte nesse tema de inovação e principalmente atendimento a cliente, né? O Edu falou aqui muito bem, é um dos grandes pilares do Efraim, uma das grandes bandeiras dele, e acho que a equipe, a empresa inteira está comprada nisso de verdade, né? A satisfação dos nossos clientes, ela muda em quarto lugar praticamente. Então, longe de estar satisfeito. Para a gente é horrível, a gente sofre com essa nota. Se está muito longe de ser satisfeito, a gente sabe que a gente tem muito ainda por melhorar. Acho que um dos grandes pontos que isso, aqui até reconheceu o Cunha, que ele foi um dos grandes defensores disso, a gente começar a medir, né? A gente começar a ter indicadores aqui dentro de qual é a satisfação do nosso cliente. A gente fazia N pesquisas, a gente gastava uma fortuna a gente teve ano que a gente gastou mais de 2 milhões em pesquisa aqui na empresa, e a gente não sabia qual é a satisfação do cliente. Então, quando a gente plantou uma ferramenta muito simples, muito pelo puxão de orelha do Cunha, e com toda a razão, que é o NPS, a gente passou a saber de fato qual é o reconhecimento que o cliente tem da nossa empresa. E aí a gente começou a montar planos de ações em todas as áreas, na engenharia, muito forte na engenharia, na incorporação, no financeiro, para ir lá e ajustar falhas de processo que a gente tinha. Só para vocês terem ideia, nos últimos 1 ano e meio que a gente implantou o NPS, a gente já teve mais de 75 projetos implantados de melhoria na companhia. Implantados. Em andamento, a gente deve ter mais outros 80 em andamento de alguma melhoria. Tudo que veio do NPS, tudo temas que os clientes levantavam, que a gente ou não achava relevante, que a gente sabia, mas fingia que não sabia, ou que a gente realmente não sabia. E quando a gente viu a pesquisa, a gente falou, putz, isso é verdade, a gente tem que corrigir, a gente tem que mudar a rota da companhia. E tem sido feito dessa forma. Então, a satisfação do cliente está melhorando muito, está muito longe do que a gente quer, mas foi uma evolução incrível de toda a equipe, todas as áreas, né? Não é de uma área só. Em termos de inovação, hoje até no final do dia a gente vai falar um pouquinho aí com algumas startups que estão trabalhando para a gente está com alguns projetos bem legais de inovação. No ponto de atendimento, um deles, por exemplo, é um projeto bem revolucionário dentro do nosso setor, né, mas não no mercado como um todo, que é o atendimento por robô, né, aquele chatbot, né, que é o atendimento do nosso cliente por robô. Toda a nossa operação de atendimento, a gente pensa sempre em 2 pilares, né, a parte humana e a parte de automação. O cliente, ele quer ter as coisas muito automatizadas, mas, no fundo, ele também quer ter um toque, um contato humano de vez em quando, né? Então, a gente tem que ter ferramentas que facilitem o dia a dia dele, tem que ter um portal que facilite a vida dele, mas, quando ele precisar de alguma coisa que a ferramenta não permita, a gente tem que ter as pessoas dando suporte para ele. E esses 2 pilares que a gente está trabalhando no atendimento, né? Melhorar nosso atendimento a cliente e melhorar as ferramentas. Esse chatbot, a gente implantou há um pouco mais de 4 meses, hoje ele atende 1.300 clientes, mais ou menos, por mês, um robô. Esse robozinho, ele consegue
atender esse cliente na primeira chamada dele, quando ele entra lá para fazer algum pedido, em 65% dos casos. Tá? Então, 65% dos clientes pelo atendimento pelo cliente. E uma coisa curiosa, 70% desses clientes não sabem que foi atendido por um robô. Acho que foi um humano que atendeu ele, de tão próximo que o robô está do mundo, principalmente na questão de inteligência artificial, que a gente tem trabalhado bastante. Isso por quê? Porque a gente quer substituir o atendimento por humano? Muito pelo contrário, a gente quer complementar. Esse atendimento por robô, o cara pode atender de madrugada, de sábado, domingo, feriado, em qualquer horário, 24 horas por dia, o robô está lá atendendo o cliente, né? Então, é uma das ferramentas que a gente tem utilizado bastante. Fora algumas outras que a gente vai falar aí no final do dia. E essas parcerias que a gente tem feito para trazer um pouco de inovação aqui para a companhia, hoje a gente tem mais ou menos 15 startups aqui dentro da Cyrela, em algum estágio de operação aqui dentro da Cyrela, seja empresas um pouco maiores, como a Quinto Andar, empresas menores que estão nascendo aqui, como a Homeland, que está nascendo, de fato, aqui dentro, está sendo criada essa startup aqui dentro da companhia, que estão desenvolvendo ferramentas maravilhosas. O Quinto Andar, por exemplo, a gente já alocou quase 600 imóveis de nossos vendedores pela essa ferramenta. Então, eram nossos investidores, desculpa. Eram investidores nossos que compraram o imóvel e estavam com dificuldade de locar seu imóvel. Essa ferramenta está possibilitando que ele alugue com muita facilidade e muita agilidade, né? Então, são algumas ferramentas bem legais aí que a gente tem apostado bastante. Mas o grande intuito, acho que, de trazer essas startups para cá, não é só o que ela pode proporcionar de ferramentas, né, seu chat, etc., mas é um pouco de cultura também aqui para dentro da companhia. A gente começar a mudar, não mudar a nossa cultura aqui. Tem alguns pilares da nossa cultura que são imutáveis, a gente não pode mudar, mas tem alguns que a gente pode absorver do mercado. Um deles é o tema inovação, né? Hoje mesmo estava vendo uma entrevista do Lehman, da 3G, e ele fala assim, eu sou um adepto total da inovação, mas eu tenho pavor por invenção. Invenção. Toda a tecnologia do primeiro iPhone já existia. A grande sacada foi colocar tudo num aparelho só, né? Então, a gente não ter vergonha de copiar e trazer as melhores práticas de outros mercados, ou do nosso mercado mesmo, para dentro da Cyrela, eu acho que é uma coisa que a gente pode aprender muito com as startups. E ter essa agilidade e essa cabeça de empresa pequena. Então, acho que um dos riscos de a gente ser uma empresa grande é pensar como empresa grande. Pensar como empresa grande, você para de pensar nos pequenos problemas, você para de pensar nas pequenas despesas, nos pequenos desafios. E aí você vira uma empresa pouco competitiva. Essas empresas pequenas, elas pensam todo o tempo como cortar custo, como melhorar processo, como melhorar a eficiência, o atendimento ao cliente, senão elas não vão sobreviver. E eu acho que essa cultura a gente tem que ter. A gente é uma empresa grande, mas tem que ter pensamento de uma empresa pequena, ágil, como uma startup. Bacana. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Bom, só para a gente seguir aqui e dar oportunidade também para o Oliver falar um pouquinho da engenharia. Oliver, a gente está aí com demandas de produtos, né? O pessoal já comentou aqui, Minha Casa Minha Vida, Living, Cyrela, Alto Luxo e tal. E aí também tem uma demanda da nossa área de clientes que vive junto à engenharia, buscando algumas inovações, buscando parceria para que as coisas melhorem também para nossos clientes. Tem uma pergunta aqui direcionada, como é que a engenharia da Cyrela vai se adequar a essas novas demandas aí de produtos de luxo, tá? Voltados. Então, como é que a engenharia está se preparando para isso? E aí você já pode falar um pouquinho também se existe alguma inovação nesses novos de método construtivo, se tem alguma coisa sendo pensada, que você pode compartilhar, que são duas perguntas aqui do nosso time. Bom, legal, são excelentes perguntas. Eu acho que elas se complementam, tanto a inovação quanto a gente está adaptado para os novos produtos de luxo, principalmente. Eu acredito que a engenharia ela está se adaptando a isso, né? E vem conseguindo viabilizar esses novos produtos, né? E a gente precisa mudar um pouquinho o nosso paradigma com relação à inovação, né? Porque a gente fica esperando que inovação é um concreto novo, é um material muito leve, algo que vai reduzir o nosso prazo de obras pela metade. Enfim, essas inovações elas já aconteceram no mundo,
né? Se você olhar para os Estados Unidos, olhar para a Europa, a maneira como se constrói lá e a maneira como se constrói aqui, ela é muito diferente. Por quê? Porque a gente tem uma mão de obra ainda muito barata, né? Então, tudo que a gente compara de inovação, quando cai no custo, a gente vê que a mão de obra é muito barata, não viabiliza a inovação aqui no Brasil. Então, assim, essas grandes transformações elas já aconteceram no mundo. Então, o que a gente faz aqui, então, para conseguir viabilizar novos produtos? A gente tem que pensar diferente, como a gente faz diferente. Por exemplo, o custo do Living Medica 2.300 é uma baita inovação você conseguir um produto daquele, onde pronto, o cliente vai olhar aquilo, se você falar para ele que custou 2.300, capaz que ele não acredite. É uma inovação isso. E a engenharia tem muito a contribuir para chegar nisso. Se você pensar no Pininfarina, no primeiro Pininfarina aqui na Fiandeiras, viabilizar um produto daquele, do ponto de vista executivo, onde a gente conseguiu executar, cadê o Caio? Está aí, né? O Caio está aí. Conseguiu executar aquela estrutura cheia de curvas, com o nosso sistema convencional de formas. Forma de madeira, projeto do Paulo Assay, viabilizou, está lá, está praticamente pronto. Você pensar em todas aquelas curvas que foram executadas com EPS, molduras de EPS, que depois vem o revestimento por cima, vem as texturas e você não enxerga o que está lá por trás, mas você enxerga aquelas curvas. Isso é inovação. Então a gente tem que quebrar um pouquinho o paradigma, porque às vezes nós mesmos nos cobramos de que não estamos inovando, mas a gente está inovando bastante. Pegar o Heritage, por exemplo, uma laje de quase 600 metros quadrados, onde não tem nenhum pilar no meio, né? Ou seja, o cliente do Heritage vai poder fazer o que ele quiser lá dentro daquele apartamento. Ele vai poder botar um banheiro em qualquer lugar da área íntima, porque a gente viabilizou uma estrutura que possibilite o cliente se adequar à necessidade dele. Então, eu acho que assim, a engenharia tem muito para evoluir ainda, muito. Mas a gente vem conseguindo se adaptar a essa nova demanda, vem conseguindo se adaptar aos produtos que estão sendo pensados. Eu acho que esse é o papel da engenharia, é conseguir viabilizar e tornar tangível os nossos sonhos de produtos. O Edu pode me corrigir depois se a gente estiver falando alguma coisa errada. Mas assim, o papel da engenharia é esse. Ela tem que viabilizar o que a gente está sonhando de melhor para os nossos produtos. E eu acho que a gente está conseguindo atingir isso. Tem muita coisa para melhorar ainda, a gente está buscando produtos novos, a gente não para de procurar, não para de pesquisar. No começo do mês de novembro, eu estou indo para fora do país, tem indo gente junto comigo para visitar feiras na Europa, para a gente tentar trazer mais coisas, trazer mais produtos novos, coisas inovadoras. Enfim, a gente está na busca e está procurando se adequar a essa nova realidade. Os produtos que a gente já está integrando, eu acho que já está entregando, estão fantásticos, né? A gente entregou ontem o História Clementino, foi um produto que começou numa época onde a gente ainda não estava com essa cabeça voltada para a diferenciação, e hoje você vai lá olhar, fantástico, assim, você fala, é um produto diferente mesmo do que a gente encontra no mercado. O próprio 2014 também começou nessa transição, onde a gente ainda não estava tão focado em produto. Enfim, eu acho que a gente está no caminho, ainda tem muita coisa para conquistar, mas a gente está conseguindo chegar lá, está conseguindo entregar o que a gente está se propondo. Obrigado, Oliver. Só fazendo um complemento, né? Não sei se vocês sabem, mas um dos primeiros projetos que começou a passar por essa grande cirurgia estética, né, assim, conduzida pelo Efraim, foi o Essenza Moema, né? O Essenza Moema, não sei se tem alguém aqui que trabalhou na obra do Essenza. Tem alguém aqui na plateia que trabalhou na obra do Essenza? Essenza, 100% dos vidros da fachada do gradil já estavam na obra, 100% do vidro. E a gente foi lá ver a amostra do vidro. E o Efraim falou, esse vidro está errado, não vai ser esse vidro. Foi trocado 100% do vidro, estava na obra. E é incrível como fez diferença no aspecto final do projeto. Não, isso é só um exemplo, esse vidro não foi desperdiçado,
importante. Esse vidro está todo no Panamérica hoje, né? Ele foi todo reaproveitado, então não foi desperdício. Mas o ponto é, como empresa, a gente tem um patrocinador que não vai abrir mão da qualidade do produto. Ele não vai abrir mão de entregar a melhor coisa possível para o cliente. E quem tem ido ou participado dessas visitas, assim, ou seja, que é visível na engenharia, na produção, o cuidado, a atenção que os engenheiros estão tendo, Será nunca entregou coisas ruins, não é isso, não é isso. Mas a gente deixou de discutir coisas por metro, estamos discutindo já detalhes de centímetros e milímetros, né? E nada escapa ao olho do Efraim. Então, sejam parafusos, juntas, ralos, caimentos, materiais, nada escapa, nada escapa. Então, é muito bacana e reconfortante para a gente trabalhar na empresa. A gente sabe o seguinte, que não se abre mão da qualidade do produto, né? O equivalente ao relógio Patek Philippe, assim, que é extremo cuidado com a satisfação do cliente com o produto que entrega. Caio está sofrendo ali, meu. Ele está sofrendo. Ele não tinha essas rugas ano passado que ele tem hoje, né? Não tinha essas olheiras que ele tem hoje no ano passado. Então, por quê? Porque não se abre mão, e independente do projeto. Pode ser o Living Welcome, pode ser o Minha Casa Minha Vida que o Felipe vai passar. Claro, todos eles respeitando o que se entrega, o que se promete para o cliente. Mas não se abrirá mão disso. Acho que isso é muito reconfortante e é um caminho assim, que no mercado competitivo não tem outro caminho para uma empresa. Não tem, não tem. É satisfação do cliente, qualidade do produto. Essa é a melhor propaganda. Não precisa anunciar no jornal. O cliente vai falar por você. Bacana. Acho que isso é muito importante, está na nossa cultura, e isso vem se aplicando. E é interessante como isso eu já percebi na própria engenharia, né? A engenharia antigamente não falava tanto disso. Hoje você vai na engenharia, a engenharia fala disso, né? Quer dizer, já contaminou lá, o que é sensacional, o que é fundamental. Eu chego em casa, olho para o ralo agora, dá vontade de quebrar tudo. Bom, o Guilherme, você está um pouco quieto aí, mas vamos tentar provocar um pouco o Guilherme e a gente vai ajudar ele a provocar. A gente ouviu aqui muita coisa de terreno, produtos, diversificado, enfim, acho que todo mundo tem vontade, quando vai lançar o Minha Casa Minha Vida, tal. Então, acho que tem muito disso, né? A empresa é pungente, né, nessas questões, eu acho que está correta a ser. Mas tem uma preocupação aqui que é do mercado, da Cyrela, de todo mundo e também do público, que é voltado ao nosso nível de estoque. Tá? O nível de estoque, ele ainda é um nível de estoque elevado, e a pergunta é focada no seguinte sentido, né? Como é que a gente vai fazer para diminuir isso, para continuar lançando tudo que vem pela frente, né? Então, tem uma preocupação do nosso público nesse sentido. E mesmo assim, tendo essas estratégias, quais são essas estratégias, como é que a gente vem se organizando para diminuir o estoque, né? E se tem alternativas adicionais. Fizemos várias ações, não vendeu. Tá bom, não diminuiu o que tinha que diminuir. Tem alguma outra coisa que está sendo pensada? Como é que está isso na nossa área comercial? São várias respostas. Tem muita boa notícia também. Primeira coisa, assim, além do estoque estar elevado, a gente está lidando com um estoque novo, que é o de extrato, ou seja, um produto que voltou a existir na vida de vendas, né? Tem muitos produtos que a gente já tinha resolvido e lá para frente, com a obra ficando pronta, esse produto volta para a nossa realidade, muitas vezes sem verba, muitas vezes sem plantão de vendas, com uma dificuldade um pouco maior para vender. Eu acho que a resposta macro é: como é que você lida com o estoque? Primeiro é não negligenciando o estoque, que é o que muitas empresas... A gente tem uma empresa de vendas, vocês sabem disso. Nós temos 1.300 corretores no Brasil que estão dentro de casa, que é a Seller. E a maioria das empresas de venda negligenciava o estoque até tempo atrás, né? E as que continuam fazendo isso morreram ou estão morrendo. A boa notícia é que a gente nunca fez isso. O fato da gente ter desenvolvido essa house muito tem a ver com a necessidade nossa de vender estoque e de olhar para o estoque. Só que isso, que sempre foi importante, ganhou uma importância 10 vezes maior ultimamente, por conta dos estoques estarem elevados, e eu acho que por conta do ciclo de compra do cliente está muito extenso também. Esse cliente que antigamente
resolvia a compra em 3 semanas, 4, 5 semanas, ou às vezes no dia, né? Quantas vezes a gente já não teve um lançamento que a gente viu o cara passando na porta, vendo aquela maluquice, com roupa de corrida, entrando e assinando um contrato. Isso acabou, não existe mais. Hoje a gente mede isso e a gente sabe que os clientes estão levando 3, 4, 5 meses, 6 meses, 8 meses, 12 meses para decidir a compra. Desde a hora que ele entra em contato com a gente, que ele se cadastra no nosso CRM por qualquer canal que ele entre, até a efetivação da compra. A gente tem casos de clientes que compraram 24 meses depois. O Essenza é um caso. Teve um cliente que entrou, falou no chat com a corretora, e 2 anos depois ele comprou o mesmo produto que foi o Essenza que ele tinha falado na época. Então, esse ciclo está muito longo, o cliente está com o poder nas mãos, o poder que já foi das incorporadoras em determinado momento, é assim, você não quer, próximo da fila. Isso também não existe mais. E a gente teve que se readequar para essa nova realidade. O corretor teve que entender essa nova realidade, ele tem que entender que o cliente que ele atendeu hoje, possivelmente vai comprar daqui a 6 meses. E como é que ele lida com isso? Uma pessoa que não tem salário, que é ansiosa por não ter um salário fixo no fim do mês caindo, como nós temos, e obviamente ele quer converter essa venda em 10 dias, 15 dias, como é que ele lida com isso? Então, essa gestão de clientes através do CRM se tornou super importante. Se você tem, por exemplo, um produto que começou a destratar muito perto da entrega, e essa oferta não existia, esse produto já estava zerado, esse corretor ele vai precisar... Primeiro, a gente precisa treinar ele nesse produto, ele precisa entender que esse produto voltou para a prateleira, e aí ele precisa ir no CRM dele e entender para quem ele vai oferecer isso. E esses clientes já estão lá, e muitas vezes eles não compraram. Um pouco do meu quintal também, eu acho que a gente tem uma importância muito grande nessa experiência do cliente. Acho que a gente falou muito aqui de cliente, né? E isso é mais importante, esse tema ter vindo à tona na Cyrela de uma forma tão consistente, já os seus frutos, nós estamos melhorando, mas teve uma fantástica de vendas para a gente. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente consegue estimular esses caras e eles vêm, falam com os nossos corretores e depois de um tempo eles compram. Além disso, quem já está buscando, a gente também vai ficar muito forte, muito presente nesse momento de quem está buscando. Então, acho que o lançamento é mais fácil, tudo é novidade, o marketing offline faz uma guerrilha lá na região, a nossa vida é um pouco mais fácil. No estoque, eu acho que a internet ela tem um papel muito cirúrgico, porque ela vai direto no cara que está precisando comprar. A gente tem alguns momentos de compra interessantes, um é o lançamento, mas quando começa a obra é um momento também que vem muito cliente, e a gente mostra isso, porque o cara vê que, bom, agora está subindo, não é só um terreno, então acho que o negócio vai mesmo. E quando está pronto, é um outro momento daquele cliente que já precisa do imóvel para mudar a curto prazo. Então, a gente trabalha muito isso, toda essa jornada, para trazer cliente para dentro de casa. A gente está muito focado nisso, como eu falei, são 500 leads por dia que a gente traz no Brasil. E a nossa venda online, ela subiu nos últimos anos aí, de 25%, ou seja, 25% das vendas são influenciadas pelo online, o cliente deixa o contato no online, para 41%. Então, a gente teve um incremento importante aí na nossa estratégia online. Obrigado, Guilherme. O Edu vai completar aqui. Só como estoque ainda, assim, acho que está aqui até a Ju e o Davidson podem ajudar, mas também durante essa transição, onde o cliente passou a buscar muito mais o imóvel online, que fomos para 40% de venda influenciada, mas também ele não quer mais ir para o plantão. Né? O cliente não tem mais a mesma disponibilidade ou o mesmo interesse que tinha antigamente para ir no plantão. Isso está até voltando, sei lá, nos últimos meses, os nossos últimos lançamentos isso tem voltado, mas durante muito tempo nessa crise, se abrir um plantão, 0 visita espontânea. O que você fizesse é que faria o cara entrar no plantão. Aí o Felipe começou a oferecer uísque, cerveja, um monte de coisa, quer dizer, o Visite Heineken, barril de Heineken, Visite Ganhe, mas demos um passo adiante, que foi super importante, que foi a presença nos shoppings, com os quiosques. Né? Estar onde o cliente já convive, estar onde ele está passando, seja num shopping de altíssimo padrão, como o JK, onde a gente acabou abrindo a loja recentemente, uma loja que quem não visitou ainda, eu recomendo que visite, uma loja incrível, uma loja que acho que o Brasil nunca viu, que só o mundo já viu, uma loja de uma empresa imobiliária com aquele design, com aquela oferta de experiência. E
até os mais populares, sejam lá o Center Norte, a gente fez Itaquera. Então, estar onde o cliente está. Isso gerou, Celso, uma quantidade de leads muito grande, né? Até brincando com o Pedrão aqui, a gente está alguns meses lá no Shopping Cidade de São Paulo, finalmente conseguimos, né? O homem é muito duro de negociação, mas a gente foi muito orgulho e tem ido muito bem. Eu tenho até medo de falar, porque ele vai aumentar o aluguel. Já sei que já aumentou, já pôs a gente em outro lugar, mas paciência. Né, Davidson, está ali. Nós tivemos 4 vendas em um mês, mas ele já aumentou o aluguel também. Né? É fogo. Tá certo, a gente está disposto, eu acho que o risco é esse. Então, assim, está, além da presença online, que tem trazido muito retorno, cada vez mais, estar também onde o cliente está. Né? Ter uma forma diferente de abordar o cliente, de captar esse cliente. E o último ponto é, a gente também começou alguns meses atrás, né, Savaia, que é você ter um canal específico, uma supervisora específica para o nosso chat. A gente não tinha alguém tomando conta desse processo de venda online e o processo de venda, digo, do atendimento ao cliente. Isso também com a Grazi mudou o jogo e acho que tem ajudado bastante. Então, acho que são coisas no off e no on que estão ajudando a gente a trabalhar bem no estoque. Tanto o Cirela quanto o Living, gente, mesmo contando lançamentos, nós estamos com um estoque hoje menor do que a gente começou o ano. Então, mesmo no ano difícil, ano de crise, nossos últimos lançamentos e a venda de estoque tem sido muito forte, muito forte. Essa é a boa notícia que o Guilherme comentou. Bom, vou fazer mais uma pergunta para o Pedro aqui, e depois a gente abre para o time que está aqui conosco, ver se tem mais alguma pergunta para fazer, fica à vontade. Pedro, já que o Edu te provocou nos shoppings aí... Ele me deu uma boa notícia, né? Ele te deu uma boa notícia, né? A próxima vai custar um pouquinho mais caro. Tem 2 perguntas aqui. Ó. Se a CCP possui interesse, né, em novos shoppings, né? Essa é uma pergunta ampla. Se tiver, em qual região vocês estão pensando? E aí você já pode emendar também... quais são os diferenciais nos empreendimentos corporativos que estão sendo pensados para atrair novos investidores? Tá? Acho que dá para fazer para shoppings e para os corporativos também. A primeira é fácil a resposta. Não. Mas não por um motivo. A gente acha que esse setor está passando por uma transformação muito grande e a gente tem feito uma aposta digital também, recomendo fortemente, a partir do mês que vem, que vocês deem uma olhada no nosso marketplace. Então, a gente vai cada vez se aprofundar mais nessa estratégia digital. Ela já começou e ela vem funcionando muito bem, muito melhor do que as nossas expectativas, mas a gente vai se aprofundar. Então, com isso, a gente acha que tem mais ganho olhando para dentro da propriedade existente do que fazendo uma nova. E o que pode acontecer no ano que vem nós começamos a analisar expansões, mas aí olhando para um shopping mais do futuro, que eu acho que é uma coisa mais parecida para quem mora no Rio, uma coisa mais parecida com Barra Shopping, ou seja, ter diversos outros usos para o imóvel que não só a venda. Então, a gente está começando a estudar expansões. Acho que o ano que vem a gente já vai ter a primeira já bem encaminhada, mas aquisições de novos shoppings ou desenvolver do zero, a resposta é não. Quanto à segunda pergunta, a gente utilizou uma estratégia que funcionou muito bem até agora, e eu estou muito feliz, que foi sermos muito pragmáticos. A gente reconheceu a crise, eu acho, antes da concorrência, e literalmente fizemos o que tinha que ser feito para alocar. Como é um setor intensivo de capital, né, você ficar com a área vaga é muito ruim. Tem um custo muito alto de manutenção. Se vocês veem isso no estoque, então provavelmente vocês veem lá custo de condomínio e IPTU, que nos últimos anos só subiram. Então a gente, em 2015, quando eu cheguei, a estratégia foi aloca tudo do jeito que tem que locar, porque a situação vai ficar ruim e deixar a área vaga vai ser pior ainda. Ficou bem pior do que a gente imaginava, o que significa que, do ponto de vista de estratégia, funcionou muito melhor. Essa foi a primeira etapa. Agora estamos mudando a chave e a vacância caiu bem, o nosso portfólio nunca foi alta.
mas funcionou. E a segunda etapa agora a gente está tentando colocar mais serviços. Então vocês vão ver, para quem trabalha no Square, para quem trabalha os outros também, que cada dia mais a gente vai estar acrescentando os serviços por alguns motivos. Um, porque não custa nada para a gente. Então, é um benefício que você dá para o cara de graça. E isso ajuda a diferenciar. Então, óbvio que depois a concorrência vai e copia, mas ela vai estar sempre atrás. Então, cada dia a gente gasta... Hoje só toma nosso tempo isso, essa busca por serviço, não custa dinheiro. Então, cada dia vocês vão ver, a gente vai fazer testes aí no Square. Uns vão funcionar, outros não. Tem casos que não deu certo. Mas esse vai ser o principal diferencial. Então, da agora por diante, ao invés de locar a qualquer custo, a gente vai começar a tirar, como o mercado está melhorando, vai começar a tirar as concessões que foram dadas. Então, descontos, carências, isso tudo está sendo lentamente tirado. E a troca disso é acrescentar serviço, porque custa pouco. Aliás, não custa nada para a gente. E melhora a percepção que o usuário do prédio tem daquela propriedade específica. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, vamos chegando ao final aqui. Alguém tem alguma pergunta para aproveitar, antes que eu passe a palavra, se alguém quiser aqui fazer alguma consideração final? Só um minuto. Fala para quem aí, hein? Oi, Pedro, eu sou a Lia. Eu fiquei com uma curiosidade, como que uma empresa como a CCP reage ao WeWork ter vindo para o Brasil? Essa é uma pergunta excelente, porque hoje eu acho que vocês vão vivenciar isso também. Tem o cara, ele hoje, a WeWork hoje é ótimo para a gente, porque ele é um cliente, ele está tomando muita área, ele paga pouco, mas para quem tem capacidade ociosa e quem tem que trabalhar sempre com nível de ocupação alta, ele é uma alternativa excelente. O dilema é o futuro, porque hoje ele é um cliente, mas um dia ele pode virar um competidor. Assim, a Amazon começou vendendo livros, depois o dilema é se um dia ele vai começar a comprar prédios e construir os prédios dele mesmo, que é uma tentação, que é o que pode acontecer com o Airbnb. Então, o Airbnb, num determinado momento, pode chegar lá na Cirela e falar, olha, eu compro 50 unidades sua para botar no meu pool e vou botar capital. E, no limite, ele pode achar que, olha, é tão bom esse negócio que eu vou começar eu mesmo construir e botar para locação. Então, no primeiro momento, eu diria que é excelente. Foi ótimo. A gente não tem nenhuma área alocada para o WeWork, mas temos diversas conversas. Parte dos serviços que a gente copia, que a gente implanta, é copiado deles, então é uma inovação do jeito que o Juliano falou, não foi nada da nossa cabeça, a gente foi olhou e copiou e achou legal. E o dilema no futuro é se ele vai virar um competidor ou não. Torço que não, porque, sendo bem honesto, eu não quero muito competidor, não. Quero menos. Mas pode ser que ele vire. Obrigado, Pedro. Parece que tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Cauê. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Cunha em relação ao novo produto. Oi? Eu gostaria de perguntar em relação ao novo produto Minha Casa Minha Vida, qual que é a maior dificuldade que você vai enfrentar, que você acha que vai enfrentar, e qual que é a maior facilidade da Cirela em implantar o Minha Casa Minha Vida. E, em contrapartida, qual que vai ser o diferencial das outras empresas que implantam esse Minha Casa Minha Vida para a Cirela? Boa pergunta. Vamos lá, vamos em parte. A maior dificuldade acho que vão ser todas, né? Esse é um mercado que hoje, no Brasil, poucas empresas operam ainda, né? No mercado de São Paulo, que é o maior mercado nesse segmento, ainda assim existem poucos players, mas eu não tenho a menor dúvida que isso vai mudar muito rapidamente, né? Então a gente vai vivenciar esse mercado com várias empresas que já atuam em outros segmentos, como é o nosso caso,
entrando nesse mercado. Então, a gente deve encontrar uma concorrência bastante diferente do que a gente enxerga hoje, né? A gente vê hoje empreendimentos sendo lançados e alguns sendo vendidos em 60 dias, 90 dias. Essa é uma realidade que a gente, tomara que a gente se surpreenda, tomara que a gente continue vendo esses exemplos acontecerem, mas na minha visão, a gente não deve encontrar um mercado tão fácil assim como a gente tem visto os nossos concorrentes que já operam nesse segmento. A facilidade, eu acho assim, criar uma nova operação dentro de uma companhia que tem toda essa estrutura já montada é muito mais fácil, né? Você é um startup, mas dentro de um arcabouço operacional muito sólido, né? Então, hoje nós somos 3 pessoas dedicadas exclusivamente a essa operação, né? A Rafa está aqui, que é na área de negócios, a Natália Mamed, que veio da área de projetos, vai cuidar da área de produto. Então, dedicadamente, assim, especificamente, somos essas 3 pessoas, mas temos uma empresa inteira, né, nos dando suporte para esse processo. Então, acho que essa é a parte, né, é a facilidade. A gente tem uma questão governamental e financeira aí importante, né? Esse é um segmento que depende muito, como o Piero falou, de crédito imobiliário. Então a operação ela tem uma sensibilidade muito grande a variações de estratégia de banco, né? Principalmente falando de Caixa Econômica Federal, que é o principal player desse mercado. Então esse é o ponto mais sensível também. E eu acho que eu respondi tudo. Obrigado, Cunha. Temos tempo para mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Quem tem perguntas? Vamos tentar ser rapidinho, então, porque... Pedro, você tem compromisso? Você tem? Pode? Dá tempo? Vamos lá, mais essas 3 perguntas rápidas aqui. Bom dia. Para o Juliano, para ele falar um pouco o que a redução da taxa Selic pode influenciar no mercado agora. Falar um pouco da produção, né, do financiamento da produção, que hoje está equiparada a taxa, ou às vezes até piores do que a gente está aplicando. Se a Cyrela pensa em fazer investimento direto com caixa e não pegar mais dinheiro de produção. Eu sei que é impossível fazer 100% de produtos, mas fazer um mix em alguns produtos e não pegar mais financiamento. E se ele pensa em reduzir taxa de cliente para antecipação, financiamento direto, etc. O que a taxa está influenciando? Se o Pedro conseguir emendar também, o que está influenciando também no mercado também de aluguel. Essa redução da taxa talvez pode ter dado uma melhorada aí de clientes buscando rentabilidade do aluguel, volta a ser um pouco mais vantajosa também, né? E se puder falar um pouco da alavancagem da CCP também. Tá bom. O nosso setor ele é muito dependente de taxa de juros, né, e de crédito para os nossos clientes, né. A gente consegue sobreviver, a empresa e o setor como um todo, não todas as empresas que estão hoje no mercado, mas o setor como um todo, consegue sobreviver sem capital de banco para tocar suas operações. Então, a gente consegue construir um condomínio sem pegar dinheiro emprestado hoje, e a maioria das empresas também conseguiriam com fundos atrelados, etc. Mas o nosso cliente não consegue. Ele não consegue, ela não tem essa opção. Então, ele precisa desse capital para a operação acontecer. Com a queda da Selic, hoje a gente está com um momento totalmente atípico. Hoje, se tomar uma dívida corporativa na companhia é mais barato do que você tomar uma dívida do sistema financeiro da habitação. Então, a gente está um dilema muito forte. E a discussão com os bancos hoje é essa, né? Então, hoje vale a pena a gente tomar a dívida corporativa ao invés de captar SFH. Isso acho que nunca aconteceu na nossa operação. Então, de fato, sim, a gente está sacando menos a SFH. Em alguns empreendimentos a gente tem que sacar por causa de sociedade ou por causa de distribuição, enfim. Mas a maioria a gente não está sacando e está usando o dinheiro do caixa da empresa, que hoje nos permite fazer essa escolha. Então, vai ter uma nova discussão com os bancos vão ter que reduzir, vão ter que redesenhar os modelos dele, se a Selic permanecer baixa por muito tempo, que a gente acredita que sim, porque o dinheiro do sistema financeiro da habitação está mais caro do que o dinheiro corporativo, né? E para o cliente, é um universo muito grande também, né? Então,
dá mais ânimo, cria mais força. A captação na poupança ela volta forte, né? Então deixou de ser negativo e agora está tendo um spread positivo de captação na poupança, que é uma das principais fontes de recurso para os nossos clientes, né? Então a queda da Selic ajuda muito nesses dois pilares aí. Para a gente é crucial, porque 90% do valor que a gente 90% do valor gerado numa empresa como a CCP vem de queda de juros e 10% vem do que a gente faz. Então, a gente pode fazer um monte de coisa que vai ajudar, óbvio, mas vai gerar 10% do valor, 90% vai vir dos juros. Eu acho que a gente não precisa ficar com juro baixo, a gente não precisa ficar preocupado com SFH. Em mercado desenvolvido, banco é pouco do financiamento imobiliário, a maior parte é mercado de capitais. Tem 1,8 trilhões de reais que estão em título público hoje, que com a Selic de 8, começa a dar prejuízo para os investidores. Então, tem 1,8 trilhão aí que vai ter que mudar de alocação, que vai ter que sair de título público para outra coisa. E setor imobiliário e infraestrutura são os dois destinos naturais para esse dinheiro. Quanto à alavancagem, a gente, nesses últimos 12 meses, a gente vendeu 1,6 bilhões de ativos. Reduzimos substancialmente a alavancagem e, inclusive, devolvemos grande parte. Antes de eu chegar, a companhia teve que fazer um aumento de capital de 400 milhões de reais para parar de pé. E uma coisa que me dá bastante orgulho é que 2 anos depois, não só a gente já reduziu a alavancagem, como a gente devolveu grande parte desse dinheiro. Então, a gente até reduziu um pouco o volume de capital alocado na CCP. E eu acho que, da agora por diante, a gente nem vai precisar também usar muito mais capital. Obrigado, Pedro. Tem aqui? Bom dia, meu nome é Henrique. Eu queria saber, resumidamente, como que a empresa vê a área de loteamento e se tem inovações, pretendendo buscar inovações para a área. A área de loteamento, acho que como o setor como todo está sofrendo uma crise muito forte, né? Então era uma área, as empresas de loteamento lançavam os empreendimentos e zeravam no fim de semana. Hoje está uma crise muito grande, a maior parte das empresas de loteamento estão extremamente endividadas, estão em situação de falência. A nossa operação de loteamento ainda é muito rentável e muito saudável. Só que no modelo atual é muito difícil a gente desenvolver novos negócios que sejam lucrativos nos dias de hoje. Então, realmente, a gente vai ter que passar por uma transformação. E a área de loteamento está estudando modelos diferentes do que a gente faz hoje. Ao invés de entregar só o lote, por exemplo, entregar o lote com uma casa, como é o modelo de uma empresa chamada Pacaembu, que praticamente ninguém conhece aqui, mas é uma empresa que hoje tem uma lucratividade altíssima, uma receita em torno de 500, 600 milhões de reais por ano e gera em torno de 120, 150 milhões de caixa ao ano. É uma empresa que praticamente acho que poucos conhecem. Então, é um modelo que talvez a gente possa copiar, pode ir nessa linha também, e a gente está estudando isso. Tá? Então, hoje, a área de loteamento é uma área que a gente está passando por uma transformação. A gente não vai deixar de operar em loteamento, a gente vai continuar. É um business importante para a gente, que a gente sabe que é cíclico. Então, se a gente sair dessa operação hoje, a gente não volta mais, ou vai levar muito tempo para voltar. A gente está vendo isso no Minha Casa Minha Vida, né? A gente ficou de fora, a dificuldade que a gente tem para voltar novamente para Minha Casa Minha Vida, né? Para a gente operar. Então, é uma área que a gente vai continuar investindo, mas, de fato, num modelo diferente que a gente faz hoje. Obrigado, Juliano. Só para ser mais rápido, vai ser a última pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Márcio Guimarães. Voltando para a área de incorporação um pouquinho, para falar a respeito da concorrência, né, competitividade, até que ponto, como que é o planejamento da Cyrela para não ser, tipo assim, como se a gente está num deserto, eu sou o único dono de vender água, eu vou pôr o preço que eu quero, entendeu? Então, como que é o planejamento de vocês para chegar, por exemplo, à conclusão que hoje a Cyrela ela é referência de valor de metro quadrado no mercado, porque os principais concorrentes
Esser, IVE, enfim, estão barateando porque sabem que não conseguem mais chegar ao patamar de construção da Cyrela, isso é notório no mercado, né? Então, como que é o planejamento de vocês para que não se exacerbe esse valor de metros quadrados? Primeiro, começa na compra do terreno, né? Quer dizer, já tentar comprar com um preço justo. Já tentar comprar até mais do que o preço justo, até comprar com preço barato. Toda vida que a gente começa um negócio bem comprado, seja também com a ajuda da engenharia, um bom projeto, etc., você já chega com 2 cartas na manga. Você vai muito mais confortável, muito mais à vontade. Nossa estratégia tem sido sair normalmente com um preço até mais que a gente acha barato para que a gente tenha velocidade de vendas. Nós abrimos recentemente o Living Connect, um empreendimento de 157 unidades na Vila das Mercês. Nós passamos de 50% de venda em 3 semanas. Nosso planejamento é vender até a entrega. Então, se a gente sai com um bom preço, um produto que o cliente percebe que tem muito valor nele, aí é sucesso, né? E nós queremos, sim, como empresa, ser reconhecida como empresa que é melhor. É melhor porque tem um produto melhor. Pode cobrar mais caro porque o produto é melhor. Seja localização, seja produto, seja projeto, seja serviço. Então, tudo isso a gente está construindo nesse sentido, né? Mas sem olhar para o outro lado, que assim, a gente não adianta ter o produto e não vender, né? Então, ter o preço justo, ter o preço que o cliente está disposto a pagar, que ele quer pagar e tem renda para pagar. Nossa estratégia são bons produtos, bem localizados, a um preço certo. Obrigado, Edu. Bom, pessoal, sei que seria bacana continuar aqui, faz pergunta, volta, acho que é legal, né, um espaço desse, mas a gente também está com um limite de horário aí, porque vamos iniciar em 20 minutos a próxima. Então, eu queria agradecer ao time aqui, o tempo, a disponibilidade, enfim, eu acho que é bacana, a gente sabe o quanto é difícil sair de lá para vir para cá, mas acho que faz parte da nossa cultura, e eu queria agradecer especialmente a vocês aqui por esse tempo e a todos pelas perguntas. Obrigado, valeu.